Bom dia, galera do Saltinho. Fala aqui a tia Maiara, gravando mais uma aula para vocês, mais um episódio da nossa série sobre vida cristã. Hoje a gente está com o nosso convidado especial aqui, o seu Paulinho. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre quando Jesus fala lá em Mateus, que vocês já leram, todo mundo aí leu, se alguém não leu eu vou puxar a orelha. Lá em Mateus 7, quando Jesus fala sobre o prudente e o insensato. E a gente vai fazer um paralelo aqui, né, seu Paulinho, sobre a construção real, as construções que a gente tem e sobre a construção da nossa vida cristã também. Estamos aqui com as nossas pranchetas. Ótimo. Personalizadas. Joia. Vamos começar então. Ô, Maiara, eu primeiro gostaria de me apresentar. Né, a gente esqueceu de se apresentar. Eu creio que muitas pessoas me conhecem, tem bastante tempo, estou na igreja, mas tá aqui a tia Maiara e aqui o vovô Paulinho, né? Eu vou tirar a máscara para não falar que a tia Maiara fez entrevista com um mascarado aí. Então, nós estamos por contingência do contexto atual. Realmente, que eu já tenho bastante tempo que estou aqui na Sal da Terra, bastante gente já me conhece, eu creio que vocês também. Tenho uma família grande aqui, ó, sou pai da Raquelzinha, da Cristiane, da Teté, da Sarinha, do João, que vocês conhecem também. Mas com relação à pergunta da Maiara sobre a... Vamos começar então. Lá em Mateus 7, não sei se vocês lembram, se não lembram, leiam de novo. Jesus fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A gente vê aqui nessa parábola, então, dois cenários, o insensato com o prudente. Se a gente for pensar, então, na prática, primeiro ele falou sobre ouvintes, né? Que lá na palavra também fala que nós devemos ser ouvintes, não só ouvintes, mas também praticantes da palavra. Se a gente estiver numa construção, ali na construção real, e a gente não ouvir as instruções naquela obra, o que pode acontecer? Na estrutura, eu até já esqueci a pergunta, Maíra. Como é que você falou? Vou falar de novo. Gente, é o seguinte, o seu Paulinho ele estava... Não sei se vocês sabem, o seu Paulinho foi o testemunho ocular da construção da arca, então a gente vai ter uma paciência aqui com o seu Paulinho, não tem nada não. Se a gente não ouvir as instruções em uma obra, o que pode acontecer ali? Olha, como qualquer situação que você está... Quando você recebe uma ordem que não é cumprida, geralmente dá com os burros na água, né? O negócio... Se for uma construção, a construção precisa de seguir um projeto. Então, se você não segue um projeto, você não vai conseguir o que você está pensando. Então, e se a construção é uma estrutura para ficar em pé e você não cumpre as ordens, você tem que ficar com as barbas de molho, que provavelmente sua construção não vai ficar em pé. E se a gente pensar na nossa vida prática cristã, seria mais ou menos a mesma coisa, né? Exatamente. Então, a Bíblia nos dá diversas normas que você deve seguir para que você construa a sua vida. Então, desde os primeiros passos, quando os seus pais começam a te orientar sobre exemplos, sobre vida cristã, sobre seguir os ensinamentos de Jesus, isso tudo vai te dando normas para você construir a sua vida. A Bíblia fala sobre salvação, né? A gente muitas vezes acha que é salvação. Não, eu fui salvo, acabou, então eu estou no céu. Mas a Bíblia fala que nós temos que crescer na nossa salvação. Então, isso é um passo a passo no nosso dia a dia, as normas. Se você começar a seguir os passos que a Bíblia está nos orientando, que geralmente os pais estão nos passando, a gente vai crescendo na nossa maturidade, que é
a nossa vida cristã. E isso não é de uma hora para outra, isso é o dia a dia, é como uma escada, é um degrau a cada dia. E a gente tem aqui também 2 construtores, né, que são comparados, o construtor sensato e o insensato. O construtor sensato e o insensato, que foi comparado aqui nessa história de que Jesus contou. E se a gente for pensar durante o dia a dia, é mais barato e mais fácil eu construir uma casa na rocha ou na areia? É mais fácil na areia, porque na areia você nem consegue fazer uma fundação. Você não consegue cavar um buraco na areia. Você vai cavando, ele vai virando uma coisa sem forma, né? Eu creio que Jesus Cristo deu esse exemplo, porque a areia, apesar de ser muito assim instável, mas ela é sólida. Se você pisar na areia, você não vai afundar. Ela é sólida, mas ela não tem base estrutural. Se você quiser construir uma casa na areia, você pode começar a colocar tijolo ali que ela vai suportar. Mas se vier, por exemplo, igual ele deu, que é tempestade, sol, e começa a mexer ali na base dela, ela não tem solidez, então ela vai se esvair. E o que está em cima dela vai derrubar, né? Então, você falou de preço, é muito mais barato você fazer num lugar onde não tem estrutura, né? Então, que aí, ou na terra firme ou na rocha, você tem que fazer uma base primeiro para fazer a ligação, né, entre rocha e a casa, ou entre a terra que você estiver fazendo. E essa base para fazer também toma tempo, toma dedicação e tudo, né? É lógico. Se você vai fazer uma construção em um terreno, você tem que analisar a estrutura, né, a solidez da terra, para ver qual a estrutura, qual a largura que você vai fazer a base, a fundação, em função da carga que você vai colocar ali em cima, que é o peso da construção, né? Quando é rocha, a rocha já tem base, que realmente a rocha é uma estrutura sólida. Então, você chegou na rocha, você tá no filé, então você pode começar a construir dali. Maravilha. E se a gente pensar nos alicerces, então um alicerce profundo que a gente pensa, a gente vê aqui na cidade, né, meninos, muitos prédios sendo construídos. E a primeira coisa que a gente vê é um buraco enorme no chão para fazer aquele alicerce, né, seu Paulinho? Aquele alicerce, ele é feito em 2, 3 dias, como é que é? Demora tempo? Olha, isso depende da terra, é aqui que eu estava falando. Você tem que ver o peso dela, se vai ser uma casa de terra, uma casa de 2 andares, ou um arranha-céu, um prédio de 50 andares. Aí você tem que olhar o terreno. Se você tiver a rocha, então você já está com a base feita. Mas se você tiver na terra, você tem que ver a resistência da terra. E só para vocês terem, eu não vou dar uma aula de estabilidade para vocês, mas a terra, em função de que ela vai abaixando, vai sendo mais profunda, ela vai tendo uma resistência. Você passa por uma terra vegetal, uma argila, depois um cascalho, até chegar na rocha. À medida que você vai descendo, ela vai tendo mais resistência por centímetro quadrado. Então você tem que analisar. Se você for fazer, por exemplo, o lote que você tem é um brejo, um barro, como é que você vai fazer a construção? Então aí você tem que usar um sistema de construção que a gente usa, quer dizer, eu creio que vocês já viram essa questão assim, de um aparelho que a gente chama de batistaca, eles vão fincando uns ferros, né, uma estrutura, vai fincando até ele encontrar a solidez lá, a rocha, né? Ou assim, só para dar uma noção para vocês sobre solidez, nós temos aqui no Brasil a ponte Rio-Niterói, é uma ponte dentro d'água. Como é que você vai fazer uma ponte dentro d'água? Porque a água não é sólido, né? A água não tem solidez, então você tem que usar a tecnologia para encontrar um meio de chegar lá na rocha, lá no fundo, porque realmente você tem que encontrar solidez para depois começar a sua construção. E se a gente for fazer um paralelo disso com a nossa vida cristã, seria mais ou menos isso, né? A gente encontrar que na palavra diz, então, que Cristo, ele é a rocha para as nossas construções, né? Para a gente construir a nossa vida cristã. Então seria mais ou menos esse o paralelo da gente encontrar Cristo como a rocha, para a gente construir a nossa vida cristã, para quando vier essa tempestade, a gente então não cair, não desistir, seria mais ou menos isso? Isso é exatamente o que a Bíblia, quer dizer, o que o próprio Jesus, né, quer dizer, ele é a nossa rocha. Com ele, quer dizer, você chegou nele, você está estável. Então, por isso que a gente tem que talvez, a cada dia,
você tem que estar procurando se aproximar da rocha, né? Então, quer ver o que você tem que fazer? Isso, o caminho, o projeto que nós temos é a Bíblia, é a palavra de Deus, é ela que realmente nos dá todas as diretrizes, as normas, para que você chegue, para que você encontre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo, é a melhor ou a única, né? A única fundação que nós podemos realmente nos assentar nela e realmente nos assegurar que nós estamos estáveis. Se você se basear, se você deixar que Jesus Cristo use a sua vida, nós, por nós mesmos, a gente não consegue fazer nada. Você tem que fazer através de Jesus Cristo. E é nele que você tem que confiar plenamente que realmente é a estabilidade da sua vida para chegar ao que todos nós almejamos, que é encontrar com Deus, né? Estar na presença dele. Uhum. E aproveitando o gancho, seu Paulo, a gente está fazendo, o senhor já sabe também, um devocional toda segunda-feira com os meninos, onde a gente está lendo a Bíblia durante a semana. Inclusive fica a dica para você adolescente que está assistindo e ainda não foi no nosso devocional. Toda segunda-feira, depois a gente manda o link do Zoom para você, a gente está fazendo devocional e durante a semana lendo um livro da Bíblia. E o que o senhor acha então, sobre a importância desse devocional diário, desse ler a Bíblia, realmente você não recebendo já mastigado de outra pessoa, você sentar, ler, ter aquele momento devocional, aquele momento com Cristo, ali lendo a palavra e aprendendo. O que o senhor acha da importância disso para a nossa vida? Isso é muito importante, essa questão da devocional, porque a gente ir na igreja, ouvir uma palestra, ouvir um conselho é muito bom. Mas o seu crescimento com Deus, você deve você e Deus, certo? Então, e realmente o que nós temos realmente de base e de orientação é a Bíblia. Então, você não precisa gastar muito tempo, mas que você tenha que gastar um tempo, 10, 15, 20 minutos com Deus todos os dias. Você tem que criar o hábito de realmente ter aquele tempo, de ouvir a palavra, de ler, de procurar ouvir Deus, falar com Ele, tentar deixar que Ele fale com você através da palavra. Então, isso é dessa forma que você constrói a sua vida espiritual com Deus. A sua comunhão com Deus, né? Porque Deus é nosso Pai, quer falar com a gente todo dia, mas nós temos que dar oportunidade para Ele falar. É verdade, é verdade. Então, Zé Paulo, era isso que a gente tinha para perguntar para o senhor. Muito obrigada pela presença hoje. Foi um prazer entrevistar o senhor. Meninos, se vocês tiverem alguma dúvida depois também sobre o que o seu Paulinho falou hoje, manda pra gente lá no nosso grupo, que a gente manda depois, né, seu Paulinho? Você pode responder. Pode deixar seu comentário aqui embaixo no vídeo mesmo, com alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que você tiver. Lembra de compartilhar com os seus amigos para que essa palavra chegue a mais pessoas também. E é isso. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo, né? Seu Paulinho vai voltar aqui mais vezes. Se Deus quiser. Gostaria de falar que foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e que realmente, eu creio que essa pandemia ou esse isolamento vai passar logo, tão logo termine. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, conversar comigo, a gente vai estar por aqui junto também. E eu até já sugeri para os seus líderes sobre a gente ler a Bíblia toda. Então, isso é uma coisa muito jóia. Então, eu creio que nós vamos ainda fazer uma programação de vocês participarem. Nós, algum tempo atrás, nós já lemos aqui na Sal da Terra o Novo Testamento todo, Salmos e Provérbios. Então, foi uma experiência muito boa. E eu gostaria que vocês participassem. É muito interessante. A gente fala assim, a Bíblia toda, quando você fala uma coisa dessa, você fica assim até abismado. Puxa, então, mas se você começar a ler ininterruptamente a Bíblia durante 72 horas, você lê ela toda. Mas é difícil, a gente não consegue, porque a gente não consegue ficar 72 horas lendo assim sem parar e sem dormir, né? Mas a gente pode fazer alternadamente e isso é muito bom, é uma experiência muito boa. Eu já fiz durante a minha vida algumas vezes e eu gostaria que vocês participassem disso. Nós vamos programar isso um dia e vamos participar com vocês. Simbora, então galera, desafio lançado aí para vocês. Até a próxima!